no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os servidores públicos não poderão receber reajuste salarial para acima do índice de inflação registrada ao longo de 2022. A vedação está prevista na Lei das Eleições e vale até a posse das eleitas e dos eleitos nas eleições gerais de outubro. Se essas determinações forem descumpridas, o agente público pode sofrer punições severas. A legislação proíbe que no período de 180 dias antes das eleições até a posse dos candidatos eleitos, seja concedido aumento de remuneração para o funcionalismo público que exceda a recomposição de perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. A medida tem por objetivo evitar que o eleitor seja influenciado por eventuais benefícios financeiros. Jornalista Beto Almeida, a legislação eleitoral está em vigência. Essa vedação em relação ao reajuste salarial para o funcionalismo público acima dos índices de inflação começou a valer nessa terça-feira. Isso significa dizer, Beto Almeida, para servidores estaduais, municipais e federais que estão na mobilização para garantir reajuste salarial, aumento de salários acima da inflação, este ano pode ser de frustração. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje eu estou fazendo aqui o programa com você de casa. Vamos fazer esse teste. Ainda bem, viu, Luzenor? Porque caiu uma árvore ali na Israel Bezerra, exatamente no meu caminho para chegar à rádio. Estava vendo aqui pelos telejornais. Então, Luzenor, nesse caso específico da proibição de reajuste acima da inflação em ano eleitoral, vamos estabelecer dois cenários. O Ceará, especificamente, eu estou falando dos servidores públicos aqui que atuam no estado do Ceará, que são servidores públicos estaduais e municipais, muitos deles, eu estou tirando pela capital, Fortaleza, e também pelo governo do estado, não terão preocupação com isso nesse ano de 2022. Isso porque os reajustes que foram concedidos já foram anunciados anterior ao período de 6 meses, que é o que a legislação proíbe. Então, nós vamos especificamente de um problema que hoje preocupa muito o servidor federal. O servidor que é esse que está aí reivindicando um reajuste, como se diz, real, que supere a inflação e que não apenas recomponha perdas passadas. E aí vem o drama, porque você lembra que o presidente Bolsonaro, ele determinou que se colocasse lá uma verba específica para a recomposição salarial, para reajuste salarial de apenas algumas categorias. Veio a pressão, nós temos hoje servidores, inclusive em greve, nós temos servidores do INSS em greve, nós temos servidores do Banco Central em greve, todo mundo querendo reajuste, só que aí o próprio governo Bolsonaro tratou de trabalhar em cima de um índice que ficasse igual para todos. Ainda assim, esse prazo já foi. O próprio governo também disse o seguinte, que iria consultar a Justiça, o Tribunal de Contas da União, a própria Procuradoria, se não iria incorrer em algum tipo de questionamento, inclusive com a possibilidade de ter a sua candidatura questionada. Seja como for, é o seguinte, se Bolsonaro se limitar apenas à recomposição inflacionária, ok. A grande questão é que isso não vai satisfazer os servidores. Então, o impasse hoje não é apenas uma questão administrativa. O impasse hoje é uma questão, de fato, jurídica e legal por conta das eleições. Jornalista Beto Almeida, agora para os servidores municipais, principalmente para os professores. Tivemos aí, a partir de 1º de janeiro, oficialmente implantado um novo piso salarial dos professores. E nem todas as prefeituras, Brasil inteiro, a exemplo do que acontece aqui no Ceará, concederam o reajuste de acordo com a legislação que disciplina o piso nacional com reajuste de 33,24%. O sindicato dos servidores em vários municípios do Ceará ainda brigam
pela recomposição de salários. E nesse caso, Beto Almeida, eu estou deixando aqui a banana para você, a casca de banana, para você evitar a queda. Mas qual é a análise, qual é a leitura que pode ser interpretada, ser feita a partir da vigência da legislação eleitoral sobre a vedação para reajuste salarial acima da inflação? O Zenor, nesse aspecto também me parece tranquilo, nesse aspecto específico dos professores. Por que eu diria que é tranquilo? Porque esse reajuste, Zenor, ele já foi estabelecido desde o começo do ano. 1º de janeiro de 2022, entrou em vigor o piso nacional salarial da categoria profissional da educação. Então, esses professores, na realidade, eles estão hoje lutando, aqui, inclusive no estado do Ceará, contra os prefeitos e as gestões municipais que ainda não implementaram uma medida que já está em vigor anterior a este prazo das eleições municipais de 6 meses. Então, vamos imaginar que depois eles conquistem isso agora, por exemplo, no mês de abril ou no mês de maio. Não tem aí nenhum conflito com o que diz a legislação eleitoral da proibição de reajuste, porque esse reajuste já está estabelecido, inclusive legalmente em lei, desde 1º de janeiro. A diferença é em relação aos outros grupos de servidores municipais. Aí já complica, porque os demais servidores municipais não, de fato, poderão ter um reajuste que seja superior à inflação, porque aí já seria ganho salarial e aí não permite a legislação. Nesse caso específico, a gente também vê os professores como protegidos em relação a isso, mas os demais servidores que não tiveram um reajuste adequado, que superasse as perdas inflacionárias, esses sim poderão ter realmente prejuízo. Vamos continuar falando sobre essa pauta das eleições de 2022, porque o Marcos Vinícius chega agora, jornalista Beto Almeida, com a informação sobre o TSE intensifica a campanha para atrair os jovens para o primeiro voto, e para os demais eleitores tem um recado: uma data precisa ser observada. A emissão ou transferência de domicílio eleitoral do título pode ser feita até o dia 4 de maio. Marcos Vinícius. Mais um prazo do calendário das eleições de 2022 está sendo cumprido. O detalhe é que, dessa vez, os eleitores são os protagonistas dessa nova data a ser cumprida. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores brasileiros têm até o dia 4 de maio para solicitar, transferir e regularizar o título de eleitor. Outro detalhe, esse também é o prazo final para que pessoas travestis ou transexuais solicitem o uso do nome social no documento. O processo de emissão ou transferência do documento é feito com menos burocracia. Todas as operações podem ser feitas online pelo sistema Título Net, disponível no portal do TSE. Para quem quer emitir o título, você procura no portal do TSE o link Serviços ao Eleitor. Depois disso, basta clicar na aba Autoatendimento do Eleitor, na página inicial do site do TSE, e, em seguida, selecionar a opção Tire seu título. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. É mais uma etapa do calendário eleitoral de 2022 que começa a ser cumprida, e dessa vez com a participação direta dos eleitores, principalmente, Beto Almeida, de quem está com os dados desatualizados na Justiça Eleitoral e está sendo chamada a participar das eleições de 2022. Tem um detalhe em relação aos eleitores jovens. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço nessa terça-feira, dando um bom indicativo sobre o interesse dos jovens para o primeiro voto. Uma mobilização importante que a Justiça Eleitoral faz nessa nova fase da pré-campanha eleitoral, a caminho da eleição de 2 de outubro. Luciano de Oliveira, engraçado é o seguinte, que essa campanha de estímulo ao jovem eleitor de 16 a 17 anos, que não é obrigado a votar, ganhou impulso com a entrada da chamada elite cultural. Os artistas entraram em campo para incentivar os jovens, inclusive em suas redes sociais, foram diretamente falando a esse público. Os artistas foram às redes sociais, estimularam os jovens a tirar o título. E isso é que está dando resultado, diga-se de passagem. O próprio TSE, que você acabou de afirmar, demonstrou que houve sim uma reação
muito superior ao que a gente tinha verificado em maio. Você lembra que nós falamos que o TSE tinha feito um balanço e que estava preocupado com a baixa adesão de jovens. Show de bola, isso daí é muito bom. O único senão que eu coloco nessa atuação, vamos dizer assim, dos artistas no estímulo aos jovens a tomar consciência política pode ser o direcionamento, às vezes o enviesamento ideológico que isso tem. Nós vimos a polêmica que isso causou a partir da declaração de alguns famosos, afirmando, por exemplo, Luciano, que iam incentivar que o jovem fosse tirar o título de eleitor para que eles votassem em determinado candidato A, B. Também não é por aí. O jovem, com certeza, tem cabeça suficiente para fazer um discernimento do que é bom e do que é ruim na condução do país a partir do seu voto. Esse é um dado que precisa ser destacado, mas mostra claramente a importância que falar diretamente para esse público, principalmente com pessoas que têm influência nas redes sociais, está dando resultado. É o que o TRE está constatando. Não foi Resultado, só a Beto, campanha, que está nos números apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, mais 445.553 novos eleitores entre 15 e 18 anos fizeram alistamento em março para ficarem aptos a votar nas eleições de 2 de outubro. Uma boa notícia, e você, jovem, não pense duas vezes, faça o seu cadastro pela Justiça Eleitoral, via online, não tem burocracia, é simples e você acaba dando uma contribuição, acaba participando de forma efetiva da vida do país, da vida do estado e principalmente da vida da sua cidade.